Caso clínico de nefropatia diabética. Nesse vídeo será abordado o conceito das seguintes doenças: diabetes e nefropatia diabética, e um caso clínico contendo exames clínicos e resolução do caso. A diabetes ela é uma doença metabólica caracterizada pelo aumento da glicose plasmática, a hiperglicemia, que pode ser resultante de defeitos na ação e ou secreção da insulina. O diabetes ele é classificado em tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos um pouco mais específicos. O diabetes tipo 2, que é o foco do nosso caso clínico, é o mais predominante e corresponde a 90 a 95% dos casos. Ele se manifesta principalmente em adultos. Os pacientes com diabetes tipo 2, normalmente eles produzem insulina, mas as suas células não conseguem utilizá-la adequadamente, devido à diminuição da sua ação, quadro caracterizado como resistência à insulina. Dessa forma, não há efetiva ação hipoglicêmica da insulina, e a diminuição da captação de glicose pelas células resulta no aumento da produção de glicose hepática, o que colabora ainda mais com o aumento da glicemia, e se associa com os altos níveis de insulina no sangue. As principais causas desse tipo de diabetes estão relacionadas à obesidade e ao estilo de vida. E também existem algumas complicações para os portadores desse tipo de diabetes, entre elas algumas que afetam os rins, que são os principais órgãos excretores do organismo, pois eliminam todos os produtos de degradação metabólica do corpo. Quando ocorre o excesso de glicose plasmática no organismo, surge um processo inadequado de filtração das substâncias, fazendo com que o processo de excreção não atue adequadamente, e moléculas importantes, como as proteínas de baixo peso molecular, a albumina e a globulina, sejam perdidas juntos à urina, o que caracteriza a nefropatia diabética. A nefropatia diabética é uma doença renal microvascular crônica que afeta diretamente os glomérulos, o que afeta a capacidade renal de filtração correta de nutrientes, podendo excretar muito mais do que o necessário para o funcionamento do nosso corpo. É uma doença de prevalência alta e mortalidade também relativamente alta, e infelizmente é muito comum para os pacientes de diabetes mellitus tipo 2. A nefropatia diabética tem três estágios evolutivos. O primeiro é o incipiente, que apresenta microalbuminúria, mas ainda não apresenta nenhuma perda de função renal. O segundo estágio apresenta microalbuminúria em níveis ainda mais altos e proteinúria, o que já começa a evidenciar a perda de função renal. O terceiro e último estágio é a uremia, o excesso de ureia sendo excretado na urina, causada pela perda renal progressiva nos estágios anteriores. Para entender a correlação entre as doenças, como a diabetes pode causar a nefropatia diabética, a diabetes descompensada traz grandes quantidades de glicose, e quando essa glicose vai ser filtrada pelos glomérulos renais, pode comprometer os vasos sanguíneos do órgão, o que pode levar a alterações nas estruturas responsáveis pelo funcionamento renal. O caso clínico se baseia na seguinte situação: chega no hospital acompanhada de sua filha. A paciente tem 69 anos, 76 quilos e possui diabetes tipo 2 há mais de 20 anos. Ela está com a boca seca e tem muita sede, fadiga elevada, além de apresentar ácido cetônico e hiperventilação. Sua filha informou que sua mãe faz uso de metformina e insulina e apresenta histórico de lesão renal grau 2, e que ao viajar para visitá-la acabou se esquecendo de sua medicação, comeu indevidamente e em questão de horas já não se passava bem. Com base nos sinais e nos sintomas, foram pedidos alguns exames, que são gasometria, urina e glicemia em jejum. A glicemia em jejum da paciente apresenta valor de 420 miligramas, encontra muito acima dos valores considerados estáveis para pacientes de prognóstico, por conta da ausência da metformina e também da insulina, tanto que o sintoma relatado de mau hálito deve-se à deficiência de insulina, pois o organismo ele está sintetizando energia por meio dos estoques de lipídios, que gera maior produção de cetonas nesse processo, o que justifica o hálito. Essa diabetes descontrolada, ela também resultou em uma nefropatia diabética, que é possível notar-se nos próximos exames. O exame de gasometria arterial serve para acompanhar os valores metabólicos e respiratórios. E como essa paciente já era diagnosticada com problema metabólico e relatou sintomas respiratórios, foi um exame muito importante a ser pedido. Aqui podemos ver como nenhum valor está dentro do normal. O pH está ácido, o HCO3, que mede os valores metabólicos, estão baixos, assim como o PCO2, que mede os valores respiratórios. Os outros valores, assim como o PE, N1 gap e a saturação, também estão alterados, e nós vamos entender o porquê.
É possível interpretar os exames de gasometria arterial usando inicialmente os valores de pH, HCO3 e PCO2. Tendo em vista que o HCO3 mede os valores metabólicos e o PCO2 os valores respiratórios, podemos usar uma fórmula simples para identificar se há um problema, onde ele está e onde está a tentativa de compensação. A fórmula em questão é essa representada no slide e as setas apontam para a quantidade dos resultados. O que segue a lógica da fórmula é a causa, e o que não serve é a tentativa de compensação. Isso vai ser melhor explicado agora. Colocando os resultados do exame da paciente dentro da fórmula, é possível se notar que se trata de uma acidose e que é um distúrbio metabólico. O PCO2, fora da lógica da fórmula, mostra que está havendo uma tentativa de compensação respiratória. O N1-GAP elevado serve para confirmar que, além da acidose metabólica, há presença de corpos cetônicos, sendo, nesse caso, uma cetoacidose metabólica. O BE baixo significa hiperventilação, confirmando a compensação respiratória e explicando um dos sintomas relatados pelo paciente. Nos exames de urina tipo 1, podemos observar que apenas o resultado de densidade está dentro do seu valor de referência, enquanto todos os outros estão alterados. O pH ácido e a presença de corpos cetônicos é por conta da cetoacidose metabólica, ajudando no diagnóstico desse problema juntamente com os exames de gasometria arterial. A cor transparente é típico de pacientes diabéticos. A proteinúria e a microalbuminúria já são exames que confirmam uma lesão renal glomerular e sintoma típico de nefropatia diabética. Aqui nós temos os exames de ureia, que está muito elevado. A ureia alta é devido aos danos glomerulares e também confirma que é uma nefropatia diabética do grau 3. Devido aos sintomas relatados pela paciente e por ela já ser diagnosticada com diabetes tipo 2, já há imediatamente uma suspeita de nefropatia diabética. Então, o exame de taxa de filtração glomerular é muito importante, já que ele mede justamente a capacidade de filtração do rim, justamente o que é atacado durante a nefropatia diabética. A taxa de filtração glomerular abaixo do valor de referência confirma os motivos pelos quais a ureia e creatinina também estão altas, e identifica uma perda de função renal. No exame de clearance de creatinina, vemos que a creatinina sérica, dosada no soro do sangue, e a clearance corrigida estão fora do intervalo de referência. O exame de clearance de creatinina é importante para a checagem de função renal e para diagnosticar disfunções no órgão. Funciona comparando a dose de creatinina sérica e creatinina na urina. A creatinina na urina se encontra dentro dos valores de referência, mas a sérica não, indicando problemas renais, assim como a alta de ureia. Nesse slide, veremos uma explicação sobre como se chega ao resultado do clearance com correção, utilizando os outros valores que tivemos como resultado nos outros exames. E agora, você já tem ideia da resolução desse caso? O paciente portador de diabetes mellitus tipo 2 descompensada, por conta do erro da medicação, piora seu estado de lesão renal, adquirindo uma nefropatia diabética grau 3.